Bom dia, pessoal. Então a gente vai estar dando uma olhadinha agora na segunda aula, né, dessa semana, que é o assunto das árvores. A gente vai trabalhar com parte de caracteres em filogenias e classificação. É uma aula bem simples, é um conteúdo também de graduação. A gente dá ela aqui num curso chamado Introdução à Sistemática, mas a gente precisa disso para poder trabalhar com os conteúdos que a gente vai depois discutir no restante do curso. A gente vai estar agora olhando isso daqui, né? A gente já viu na primeira aula a parte das terminologias e tipos de árvores filogenéticas, e agora a gente vai lidar com a questão de evolução de caracteres e classificações. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar a evolução de caracteres é que existem maneiras diferentes de representar isso na árvore. Essa primeira maneira, olha, é simplesmente a gente colocar o caractere que a gente acha que existe em um determinado nó, tá? Segunda maneira seria a gente tentar imaginar que quando existe algum tipo de modificação, então a gente marcar aqui onde é que em que ramo que está essa modificação, né? Esse segundo método dá uma ideia um pouco falsa, porque dá a impressão que a modificação ocorreu logo depois que saiu desse nó, mas na verdade essa ideia do item C aqui é mais precisa, a gente saber que em algum ponto desse ramo que liga esse nó terminal com A até aqui nesse ancestral tem que ter acontecido uma determinada mudança aqui, né? Isso aqui a gente representando o B em relação ao C, lembrando que assumindo então que veio tudo de um T lá na base. Essa parte das terminologias de caracteres é muito importante porque ela foi formulada pelo Willy Hennig, né? Então, de novo, é uma das contribuições do Willy Hennig para a parte de sistemática filogenética. E ele formalizou várias questões a respeito de como é que a gente consegue trabalhar com as relações e ancestralidade dos organismos em relação aos caracteres. E uma dos conceitos básicos que foi colocado pelo Willy Hennig é que apenas sinapomorfias devem ser consideradas como evidência de relacionamentos entre os organismos. Por quê? Na época da década de 60, quando o Willy Hennig trabalhou com isso, existia uma escola que a gente chamava de escola fenética, que era uma escola que se preocupava justamente com estava tentando descobrir essa ideia de como é que a gente estabelece as relações ancestrais entre os organismos. E na escola fenética, a ênfase era em similaridade, o que é mais similar era considerado mais relacionado, o que é mais diferente, menos relacionado. Só que na escola fenética existia uma ideia de tipo assim, você coletar o máximo possível de características fenotípicas e calcular distâncias ou similaridades, né, a partir de todos os caracteres. E o Hennig ele trouxe uma inovação nisso daqui, porque ele mostrou e falou o seguinte, não, olha, existem coisas que são chamadas de apomorfias, olhando aqui nessa figura em cima à esquerda, e existem coisas chamadas plesiomorfias. O que é uma plesiomorfia? Olha, são duas coisas que são iguais, mas porque são caracteres ancestrais, caracteres primitivos. E existe o que a gente chamaria de apomorfia, que seria alguma coisa que é derivada, né? Então, vocês podem observar que no caso da apomorfia, esses dois terminais, eles têm uma característica nova, inovadora, que surgiu no ancestral comum deles, né? E no caso desses outros dois táxons à direita, eles têm uma característica em comum que vem de um outro ancestral que existia antes dessa mudança, né? E o que o Hennig queria mostrar
é a ideia de que quando você pegava todas as similaridades, considerando todos os indivíduos, os organismos, as plesiomorfias não são evidência de relacionamento, apenas as apomorfias podem ser tomadas, porque elas que demonstram que esses dois ali vêm daquele ancestral comum, né? Já você pegar o ancestral comum dessa árvore toda, ele tem uma plesiomorfia, né, que foi herdada por esses dois é, terminais mais externos, mas isso aí não informa a gente sobre as relações entre os organismos por ser um caráter primitivo, né? Bom, as apomorfias elas podem ou não ser informativas. É isso que vai aparecer nessas segundas, na segunda e na terceira árvore. Então, a segunda árvore, que está mostrando uma coisa que a gente chama de autapomorfia, ela traz um caráter derivado, mas que ele é pertencente a um único terminal, que é o que a gente chama de autapomorfia. Então, embora ele tenha evoluído, ele vai ter a gente vai usar as autapomorfias para quantificar as quantidades de mudança, ela só se refere a um único terminal. E por essa razão, ela não é informativa sobre as relações. Então, se você pegar essa árvore à direita em cima, que tem essa autapomorfia, na verdade, nenhum caráter nessa árvore informa sobre as relações evolutivas de nenhum dos terminais. Por quê? Porque uma, que é essa que está marcada de preto, é uma autapomorfia. Então, ela só pertence a um caráter. E os outros terminais, por outro lado, a similaridade deles é referente a plesiomorfias, que não vão conseguir nos informar sobre as relações de ancestralidade dessa árvore. Na árvore à esquerda, embaixo, a gente vai ter então o que seria desejável para a gente reconstruir filogenias, que são as sinapomorfias, ou seja, é uma apomorfia compartilhada, por isso que a gente tem esse prefixo grego sin, né? Então, uma sinapomorfia seria então um caráter derivado que, por sua vez, é compartilhado por dois ou mais terminais e pelo ancestral comum deles. No caso, são esses dois terminais da esquerda, né? A gente poderia ter uma sinapomorfia também, olha, se esse ancestral comum seguinte e o terceiro terminal também fosse, então seria uma sinapomorfia para os três táxons. No caso aqui está mostrado somente para os dois terminais. Bom, existe ainda uma possibilidade da gente ter caracteres derivados que surgem de maneiras recorrentes, não surge uma vez só na filogenia, o que a gente chamaria de homoplasia. Seria então esse caso do da quarta árvore, que é essa de baixo à direita, que mostra aí esse caráter preto surgindo num terminal da esquerda e no terminal da direita. As homoplasias, elas complicam a vida da gente porque elas têm, além de serem derivadas, elas são derivadas mais de uma vez. Então elas levam a gente confundir a diferença filogenética. Se você olhar nessa árvore, se você fosse tomar esse caráter preto como evidência de relacionamento, na verdade você teria que fazer essa árvore de maneira diferente e você acabaria assumindo que esses dois terminais que estão com o preto têm um ancestral comum, que seria, então a gente seria inferir essa árvore de maneira diferente e a gente errar na nossa reconstrução filogenética. A gente vai elaborar mais em cima disso daí. Bom, a ideia então das sinapomorfias é que ao longo de uma filogenia, de uma classificação, a gente tem seguidas sinapomorfias que caracterizam os grupos, né? Então, por exemplo, você vê aqui, olha, por exemplo, penas, né? Aqui você tem o crocodilo e uma pomba, né? Então a gente tem uma apomorfia que são as penas, ela está só na pomba, então isso é uma autapomorfia. Já o que ele chama de gizzard aqui, depois vocês vão ter que olhar, eu nem sei o que é gizzard.
eu pausei o vídeo e fui lá pesquisar o que que era gizzard no Google, né? A moela, gente. Então, eu não sabia nem que réptil, que crocodilo tinha moela, mas diz que aqui entre os crocodilianos e as aves tem então a moela em comum, né? É, bom, você vê que aí se você incluir os lagartos, aí tem essas escamas com queratina, né? Que caracterizam as três coisas, então, essa trimorfia para esses três grupos, lizard, crocodilo e, né, o lagarto, crocodilo e o pombo, né? Bom, aqui a gente já sabe, né, que o pelo e as glândulas mamárias é uma sinapomorfia para esses dois mamíferos que estão nessa árvore filogenética aqui, no caso do rato e do camundongo e do chimpanzé, né? Finalmente, né, olha aqui, olha, garras ou unhas, né, caracteriza todo esse grupo que inclui, né, os répteis, essas aves aqui e esses mamíferos, né? Pulmões, é uma sinapomorfia para o grupo todo, até a salamandra lá atrás, né? E a presença de maxilar, né, vai pegar até o peixe, né? E finalmente você vai ter aqui um grupo externo que seria esse grupo mais externo de toda essa árvore filogenética, né? Então a gente pode pensar que as sinapomorfias podem ser identificadas para caracterizar os grupos cada vez maiores e sucessivamente dentro de uma filogenia, né? É, Bom, é uma coisa interessante que eu acho interessante, a gente está mostrando aqui, eu vou discutir com vocês porque acontece muito em caracteres moleculares, é que a questão das sinapomorfias e das homoplasias, ela depende do trecho da árvore, de cortes que você vai dando ao longo da sua árvore filogenética, né? Vocês têm que pensar que existe uma árvore filogenética verdadeira que inclui toda a vida, né? Quando a gente corta, então, eu estou cortando num gênero, estou cortando uma família, estou cortando nos mamíferos, você está escolhendo diferentes pontos ao longo da profundidade dessa árvore filogenética. E uma das coisas que acontece é o seguinte, olha, numa escala local, a gente pode ter sinapomorfias que caracterizam determinados grupos. Então eu peguei aqui, imagine que você pegasse um sítio no genoma de todos esses organismos que pudesse ser comparado, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma mutação de G para C aqui, olha, que caracteriza todo esse grupo aqui da direita. Então, para esse grupo é uma sinapomorfia. Se eu fizesse um corte logo abaixo dele aqui, né? E esse grupo da esquerda, olha, também tem um C aqui nos lores e nos lêmurs, que também caracteriza, é o mesmo C. Então, se eu tivesse um corte aqui nessa árvore, que eu estivesse estudando determinadas coisas, eu teria também uma sinapomorfia aqui para o lado esquerdo. Mas se eu pegar essa árvore como um todo, eu estou falando aqui de uma homoplasia do ponto de vista global. Então, as sinapomorfias, em determinadas escalas, à medida que você vai aumentando o tamanho da sua árvore filogenética, ela pode se tornar uma homoplasia. Ainda assim, ela vai ser informativa em determinados pedaços da árvore. Então, isso já vem uma questão importante que no passado as pessoas consideravam assim, sinapomorfia angelical, do bem, e a homoplasia algo do mal, demoníaca, né? Não é o caso que vai funcionar aqui, não dá para ter essa visão maniqueísta. Por quê? Porque coisas que são homoplasias em determinados grupos podem ser sinapomorfias informativas. Existem medidas nas árvores filogenéticas para a gente estar comparando isso, tipo assim, de um determinado caráter, quanto ele tem de homoplasia, quanto ele não tem, e quão informativo, mesmo que ele tenha homoplasia, se tem trechos dessa árvore que existe informatividade, ou seja, essa homoplasia em alguns pontos da árvore elas são sinapomorfias para determinados terminais. Existem maneiras de a gente medir isso numa árvore filogenética com
índices, tá? Existem outros casos, olha, que a gente pode ter uma homoplasia que é só homoplasia, ela não informa nada. Então essa daqui seria a que é realmente demoníaca, né? Porque, olha, ela é uma autapomorfia, ela não informa nada aqui nos macacos do Velho Mundo, né, em relação a outros macacos. E ela é também, olha, uma autapomorfia aqui nos lores. Então essa homoplasia aqui, ela é realmente ruim, porque ela não tem informatividade em grupo nenhum e ao mesmo tempo ela dá uma informação é, confusa aqui na árvore. Por quê? Porque ela vai tentar me indicar que eu deveria agrupar esses macacos do Velho Mundo com os lores, que não é uma coisa da filogenia dos primatas. Então essa aqui seria uma homoplasia verdadeiramente ruim, porque ela além dela ser só uma informação confusa, que tenta fazer agrupar grupos que não têm ancestralidade imediata, elas também não trazem informação local nas extremidades da árvore onde elas estão localizadas. Bom, essa parte de caracteres, eu vou falar para vocês, quando eu fazia doutorado lá na Inglaterra, teve um visitante lá, um professor visitante, que escreveu um livro chamado só Homoplasia. Então, tem muitas questões a respeito da homoplasia. E a homoplasia, ela não é apenas uma coisa ruim, como a gente então estava colocando ali, mas ela é simplesmente um processo, ela é um padrão de evolução que ocorre na natureza. Existem caracteres que são sinapomórficos, plesiomórficos e homoplásicos, tá? Então não vamos criar essa ideia negativa, e simplesmente vamos entender que é um padrão que vai ser, à medida que a gente vai descobrindo a filogenia verdadeira dos organismos, a gente vai descobrir que determinados caracteres são homoplasias. E as homoplasias, elas se dividem pelo menos em 3 classes, que a gente ouve de vez em quando citado nos trabalhos, e é bom ter clareza nisso agora que a gente vai estar estudando a evolução de caracteres. Então, dos primeiros tipos de homoplasias, a gente ouve às vezes nos trabalhos, falar, isso é um paralelismo. O que é um paralelismo? Olha, é quando um caráter evolui 2 vezes a partir de outro. Então eu tinha um caráter aqui que tinha esse estado aqui que a gente chama de branco, de um estado que está marcado como branco na árvore, que é a condição ancestral, e evolui paralelamente 2 vezes em 2 pontas da árvore aqui o mesmo caráter. Reparem que do ponto de vista de morfologia, de um caráter fenotípico, isso é puramente uma questão de nomenclatura. Por quê? Porque se você evoluir 2 características morfológicas a partir de um outro caráter, na verdade essas características fenotípicas vão ser diferentes, porque elas são como se fossem 2 evoluções diferentes da mesma coisa. Geralmente, isso aí é muito estudado na parte morfológica. Se a gente tiver um paralelismo na parte morfológica, você for investigar isso em muito detalhe, por exemplo, ver a ontogenia, como é que isso ocorre do ponto de vista lá da evolução morfológica e tal, você vai acabar descobrindo que ocorre de maneira diferente. Então aí só virou uma confusão de nomenclatura, porque você chamou com o mesmo nome 2 coisas que são diferentes, sabe? Sei lá, uma asa do inseto e uma asa de uma ave. Quer dizer, isso vem do mesmo nome, toma o mesmo nome asa, mas não tem nada a ver a evolução de uma coisa com a outra, né? Do ponto de vista molecular, isso é muito mais fácil de acontecer. Por quê? Porque, olha, num determinado sítio eu só tenho como ter 4 estados, A, C, G e T. E não existe nenhuma dúvida de que esses nucleotídeos são a mesma coisa, porque são características bioquímicas, né? Então, se você tiver um T e ao longo de um T aparecer 2 vezes uma mutação para C naquele caráter, realmente você vai ter um paralelismo, que não há dúvida de que ele é um paralelismo, porque só existem 4 nucleotídeos possíveis naquele sítio. Bom, uma outra coisa que a gente ouve nos trabalhos, as pessoas falando, isso é uma convergência. Bom,
A convergência, ela é parente do paralelismo, só que em vez de você ter a característica igual evoluindo de um caráter igual ancestral, você vai ter de caracteres diferentes. Então, a ideia aqui seria a seguinte, olha, por exemplo, sei lá, eu tinha aqui, essa parte branca seria um A, nessa árvore do meio, e aí surgiu um C e um G. E a partir desse C e G houve uma outra mutação, que é essa preta, que virou um T, né? Então de um C surgiu um T e de um G surgiu um T. Então convergiu a partir de caracteres diferentes, se tornaram iguais, a gente chama isso de convergência, isso é de fácil entendimento. Uma outra maneira ainda que a gente fala muito em biologia molecular é o que a gente chama de reversão, né? O que seria uma reversão? Bom, imagine que eu tinha um A, né, que seria essa parte branca aqui na base da árvore, depois virou um T, e aí nesse terminalzinho aqui da esquerda houve uma reversão e voltou a ser um A, né? Então é o que a gente chama de perda secundária ou uma reversão, né? É muito interessante pensar, vou falar um pouquinho das reversões aqui, que do ponto de vista de evolução morfológica, as reversões elas são consideradas coisas fáceis de ocorrer. Por quê? Porque às vezes elas estão lá no genoma e é fácil você surgir uma novidade morfológica, alguma característica espetacular, alguma coisa muito diferente através de seleção natural. Mas reverter para a condição mais simples, você só precisa perder aquele gene, ou sumir aquilo, ou parar de expressar determinado gene lá no organismo, e ele reverte para a condição ancestral. Então, vamos dizer assim, você surgir uma condição nova, uma grande inovação morfológica, parece uma coisa difícil. Mas se você reverter para o estado mais simples depois, geralmente umas pequenas mutações conseguem cancelar aquela evolução morfológica e voltar para o que tinha antes. Então, existe uma ideia do pessoal, do ponto de vista fenotípico, de que as grandes novidades evolutivas são difíceis, mas você reverter para um estado ancestral mais simples é uma coisa simples. Então, é uma coisa interessante da gente pensar aqui, quando a gente estiver se preocupando com a questão de evolução. Bom, vamos falar um pouco agora de outra coisa, que é o assunto da classificação, que foi a outra grande contribuição do Willy Hennig para a parte da sistemática filogenética. Eu vou comentar um detalhe aqui, olha, como a gente estava falando de evolução dos caracteres, às vezes a gente fica com a ideia de que a gente vai usar essa evolução individualmente para poder tentar definir construir nossa árvore filogenética. Mas, na verdade, os métodos de inferência filogenética, eles não trabalham com cada um deles, assim, tentando a gente procurar achar a sinapomorfia. Não, a gente tem métodos globais que conseguem achar a melhor árvore. Tem diversas metodologias para fazer isso. Mas o Hennig nem inventou nada disso, não inventou nenhum método para conseguir achar a filogenia fazendo, maximizando as sinapomorfias ou tentando achar a ideia da parcimônia. Isso aí surgiu de outros pesquisadores posteriores que inventaram os métodos para construir árvores filogenéticas. A contribuição dele foi a formalização dessa ideia da sinapomorfia, da homoplasia e tal. Então, depois, quando a gente for entrar nos métodos de inferência filogenética, vocês vão ver que não depende muito dessa ideia de sinapomorfia, homoplasia, o método em si. Ele consegue, de algumas maneiras, maximizar uma coisa ou outra, mas a gente vai entender depois como é que isso funciona. Mas não é uma coisa que a gente vai ficar, tem que tentar aqui. Não, a gente vai achar de uma maneira global e depois existem maneiras da gente tentar reconstruir como é que os caracteres evoluíram dentro de uma determinada árvore. Mas a gente achar a árvore filogenética que parece mais adequada para a gente não depende muito dos conceitos de evolução de caracteres, tá?
Bom, vamos falar então da classificação e do Hennig. O Hennig ele formalizou uma coisa que também não estava formalizada pelos sistematas, que era a ideia de que os grupos taxonômicos devem corresponder a grupos monofiléticos. Antes do Hennig, essa ideia existia de uma maneira difusa, de uma maneira não muito formal na taxonomia, que o pessoal dizia, isso é um grupo natural, né? Isso é um grupo artificial. Então, grupo artificial englobava a ideia de grupos talvez que não fossem monofiléticos, e o grupo natural a ideia de um grupo monofilético. Então, no passado, as pessoas pensavam assim, olha, um grupo natural é um grupo que ele é definido por características que refletem a ancestralidade. Um grupo artificial seria um grupo que eu criei ali algum critério artificial de morfologia para juntar ele, e então não necessariamente reflete relações filogenéticas ancestrais. Mas o Hennig foi formalizar isso de uma maneira muito mais clara, com a ideia do que a gente chama então de monofiletismo, né? Uma outra coisa interessante, vocês pensarem, é o seguinte, né? Em inglês, a gente fala monophyletic e monophyle, né? Em português, a gente vai falar monofilético e monofiletismo, tá? Não existe monofilia, isso aí seria um erro etimológico, se na hora que a gente for passar para o português. Bom, os grupos monofiléticos, eles têm uma definição então bem interessante, que é a ideia seguinte, olha, o grupo monofilético, ele deve incluir, ó, olhem o da esquerda e a marcação dessa bolinha, eles têm que incluir todos os descendentes e o ancestral comum. No caso dos grupos monofiléticos, a gente estaria falando de grupos que não incluem todos os descendentes de um ancestral comum. Isso aí seria uma definição muito básica do que é monofilético e não monofilético. Quando a gente trabalhar então agora com os grupos monofiléticos, olha, a gente vai ter eles em múltiplos níveis, né? E vocês reparem que cada um desses grupos que corresponde a um grupo monofilético e está marcado na figura com uma determinada cor, ele sempre vai incluir todos os terminais até o descendente comum deles. Então, por exemplo, o grupo B e C, ele é um grupo monofilético que inclui aquele ancestral número 1, né? O grupo A com B com C inclui o ancestral comum deles, que é o 2. O grupo G e H inclui o ancestral 4, o E e F inclui o ancestral 3. O grupo E, F, G e H é um grupo monofilético que inclui as 4 coisas até o ancestral 5. Se eu incluir o ancestral 6, aí eu tenho um grupo monofilético que inclui todo mundo até o D, né? O D, E, F, e G e H. E finalmente, olha, eu tenho um grupo monofilético geral que inclui até o ancestral 7 e todos os terminais desse grupo. Isso depende, olha, da forma da sua árvore filogenética. Por exemplo, essa forma aqui, que tem uma escadinha, né? Que é todos os grupos estão em sequência e são sucessivos. Aí você vê que os grupos monofiléticos vão sendo cada vez maiores. Cada nó você inclui um ancestral a mais e um grupo a mais. E você pode reparar que as classificações incluem nomes para isso, né? Então eu tenho aqui, olha, aves, né, para esse terminal ali, que é o grupo de todas as aves. Dinossáuria seria aves mais os reptilianos dos dinossauros. Depois, Arcosáurea inclui já os pássaros, os dinossauros e os crocodilianos. Depois um seguinte, que seria os répteis, que incluiria, né, todos os répteis, incluindo as aves, e assim por diante, até eu chegar lá nos vertebrados lá embaixo. Reparem, vocês devem ter reparado agora que eu já falei algo chocante no slide anterior ali. Eu falei que as aves são um réptil e elas, do ponto de vista da classificação filogenética, as aves têm que ser incluídas com os répteis. Por quê? Porque os répteis, da maneira que a gente estudou ali no segundo grau,
eles são um grupo parafilético. O que é um grupo parafilético? É um grupo, olha, que ele tem algum pedaço, algum descendente do ancestral comum foi retirado daquele grupo. No caso aqui, então os répteis são um grupo parafilético porque você excluiu um dos descendentes que eram as aves, né? Então a ideia dos grupos parafiléticos, olha, é essa ideia que está marcada nessa árvore aqui, que a gente não inclui todos os descendentes de um determinado ancestral. Então, olha, o ancestral 2, se eu excluir o terminal C, ele se torna um grupo parafilético. O grupo aqui, que é definido por esse terminal, por esse ancestral 5, se eu excluir E e F, ele se torna um grupo parafilético também. Então, tem dois grupos parafiléticos nessa árvore aqui. Então, o monofiletismo tem que ser restaurado, né, para a gente manter uma classificação que atende aos princípios da sistemática filogenética. Nesse caso, a gente, do ponto de vista de sistemática filogenética, os répteis têm que incluir as aves, né? Ah, cuidado, olha só. Nessa história do parafilético e monofilético, as aves são um grupo monofilético? Sim, as aves sozinhas são um grupo monofilético, porque elas incluem todos os descendentes do ancestral das aves. Os répteis sem as aves são um grupo monofilético? Não. Por quê? Porque tem um pedacinho ali daquele grupo, que era as aves, que era relacionado aos dinossauros, e que foi excluído. Então, isso se torna um grupo parafilético. Para a gente transformar ele em um grupo monofilético, os répteis devem incluir também as aves. Finalmente, olha, vem aqui um último conceito, que é o conceito das coisas polifiléticas, o polifiletismo, que seria a gente incluir, agora, seria meio que o oposto da ideia do parafilético. O parafilético era um grupo que eu deixei de incluir alguma coisa. E os polifiléticos seria a gente incluir coisas que não contêm o mesmo ancestral comum. Então, eu criar um grupo aqui, que é o A, B, o E e o H. Então, eu fiz um grupo aqui que tem diversas coisas que estavam em diversas posições dessa árvore e deixei todos os ancestrais comuns deles de fora. Então, a gente está falando agora de polifiletismo. Seriam grupos não relacionados, né? Existem vários grupos polifiléticos na nomenclatura de senso comum da população, por exemplo, algas, né? As algas, elas incluem vários grupos que estão em diferentes filos hoje, né? Tem umas coisas que são protistas, tem umas coisas que são plantas, estão no grupo das plantas junto lá com que dá origem às plantas terrestres. Então tem várias coisas misturadas aí e a gente chamaria isso então de grupo polifilético, né? Então só para a gente entender todas essas terminologias relacionadas aos grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos e aprender nossas terminologias. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que essa ideia da sistemática filogenética com os grupos monofiléticos, ela não é universalmente aceita. A gente trabalha com isso, hoje em dia os alunos, a gente ensina já de uma maneira muito pronta isso, mas existem vários grupos de pessoas, de pesquisadores, de taxonomistas, que defendem o reconhecimento, por exemplo, de grupos parafiléticos como unidades que deveriam ganhar nomes e tal. Quando eu era aluno de doutorado, houve uma votação do pessoal de sistemática de plantas sobre o reconhecimento ou não dos grupos parafiléticos. E aí fizeram essa votação lá na Linnean Society, em Londres. Eu lembro que o pessoal ficou fazendo política, né? Me chamaram, falaram assim, olha, bora lá, vamos lá na reunião votar pelos grupos monofiléticos, porque tem um monte de gente que vai votar pelo reconhecimento dos grupos parafiléticos, lá na reunião dos botânicos, lá na Linnean Society. E eu lembro de pegar o trem um dia lá numa tarde para a gente votar nos grupos, só aceitar os grupos monofiléticos.
E a gente perdeu a votação. Então, a maioria dos botânicos que compareceu aquele dia eram pessoas, principalmente do Kew e do Museu de História Natural de Londres, votaram pelo reconhecimento dos grupos parafiléticos como unidades que podem receber nomes, né? Essa semana também eu coloquei aqui para vocês, porque saiu justamente semana passada, eu vi até o pessoal falando isso na TV aqui algum dia que eu estava assistindo alguma coisa, mas saiu existe o código de nomenclatura botânica e o código de nomenclatura zoológica, que todo mundo usa hoje, mas existe um pessoal que trabalha para trocar esses códigos de nomenclatura linneana por um novo código de nomenclatura sistemática que eles chamam de Phylocode. Isso não está sendo, vamos dizer assim, existem as pessoas trabalhando para produzir esse Phylocode. Hoje ele não é aceito, a nomenclatura zoológica e botânica é baseada nos códigos linneanos, né, que vem do tempo do Linneu, mas que adaptam isso com conceitos filogenéticos. Mas existe toda essa ideia aí do Phylocode, uma nova maneira de dar nomes aos grupos, de trabalhar o que são grupos, o que são grados, o que são clados, o que são grupos parafiléticos, como dar nome a isso. E o pessoal soltou uma nova versão a semana passada desse Phylocode, que eles continuam trabalhando nisso, e eu botei aqui um link para vocês darem uma olhadinha nas notícias que saíram a respeito disso daí. Então é bastante interessante vocês estarem dando uma ali, não tá por fora do que está acontecendo do ponto de vista da classificação biológica e da tentativa de se criar um novo código baseado em critérios filogenéticos e tendo uma nomenclatura totalmente diferente da que a gente utiliza hoje em dia, que é uma nomenclatura tradicional linneana, binomial, mas que leva em conta então a ideia de a gente fazer só grupos filogenéticos, reconhecer dentro desse esquema antigo linneano. Uma outra coisa que eu passei um exercício para vocês, mas de onde eu tirei essas últimas figuras, tem um textozinho lá que está nesse Digital Atlas of Ancient Life, e ele tem um trecho sobre classificação e árvores, inclusive ele fala outras coisas sobre questões de fósseis e tal, e como é que isso se encaixa na sistemática filogenética, eu não incluí nessa aula. Mas lá no final dessa página tem alguns exercícios, que são os cartõezinhos para vocês treinarem se vocês conseguem reconhecer grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Então eu sugiro que vocês abram essa página, se vocês quiserem ler a página, ler de novo sobre esse tema, vai ter um outro texto a respeito, né? E no final tem esses exercícios que são os cartõezinhos. Ele mostra um grupo, faz uma pergunta e depois que você clica ele vira o cartão e te mostra a resposta para ver se você aceitou ou errou. Então eu sugeriria que vocês fizessem isso daí e depois a gente vai passar para a nossa aula 3, que vai ser uma aula mais metodológica sobre árvores de consenso. Bom, vou estar terminando essa aula então. Boa sorte e depois a gente se vê lá na nossa aula número 3, que vai trabalhar com os métodos de consenso, uma aula um pouquinho mais metodológica.